Bom, eu diria para vocês sobre contratos o seguinte, qual é a importância de saber, ao menos, se não fazer, ao menos ler um contrato em inglês nos nossos escritórios, no dia a dia. Veja, eu acho que é importante conseguir ler um contrato em inglês, mesmo para quem não é contratualista. Eu sou advogado de contencioso, mas frequentemente me chega contratos em inglês no escritório de um cliente estrangeiro que quer propor uma ação no Brasil. Então, o primeiro step, o primeiro passo, qual é? Ler o contrato em inglês e posicionar o meu cliente sobre a viabilidade de propor ou não a ação no Brasil. Claro que o cliente, que geralmente é uma empresa estrangeira, e geralmente é a credora de uma devedora aqui do Brasil, não vai querer, de pronto, gastar dinheiro para mandar traduzir os contratos para o português, para depois eu dizer para ele que não é possível propor ação no Brasil. Então, cabe a nós, advogados, ler o contrato em inglês, o que faz todo sentido, me parece, né? Claro que se eu disser a ele, vamos propor ação, porque o foro é aqui, e há a possibilidade, a lei é a lei local, ele vai me pedir para enviar o contrato para ser traduzido e tradução juramentada como tem que ser, né? Bom, existem basicamente, e aqui eu começo propriamente para quem quiser anotar, existem basicamente dois tipos de redação, dois tipos de linguagem, né? A redação normativa e a redação argumentativa. Vou repetir, existe a redação normativa e a redação argumentativa. O que quero eu dizer com redação normativa? A redação normativa, eu costumo dizer, numa expressão minha aqui, que é uma linguagem mais dura, né? É uma linguagem que determina alguém fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a linguagem dos contratos, a linguagem das leis, a linguagem daquelas atas do direito societário, ata de Assembleia Geral, etc., é uma linguagem chamada linguagem normativa. O que diz o contrato? Diz que as partes deverão fazer tal coisa no prazo de tanto tempo. O que diz a lei? O CPC diz, o prazo de apelação é de 15 dias. É sempre um comando. Por isso que se diz, e normalmente nós usamos essa linguagem entre nós advogados, que a lei é um comando legal, porque determina fazer alguma coisa. Portanto, é uma linguagem normativa. Tá bem? É diferente da linguagem da redação argumentativa. Onde se vê linguagem argumentativa? Principalmente nas nossas petições, né? Os nossos arrazoados. Nós estamos o tempo inteiro argumentando, nós não estamos mandando ninguém fazer nada, né? Nós não apresentamos ao juiz uma petição dizendo, juiz, faça isso ou faça aquilo. Nós estamos argumentando, né? Então, nós usamos palavras como ademais, outrossim, né? A própria linguagem das sentenças, dos acórdãos e da doutrina é uma linguagem argumentativa, né? Acho que todo mundo aqui já leu uma sentença em que o juiz começa dizendo assim, de fato, assiste razão ao autor. Aí, no outro parágrafo, ele coloca assim, entretanto, o título que embasa a pretensão está prescrito. Portanto, muda completamente o que nós imaginávamos que ele diria no início, certo? Isso é a linguagem argumentativa. Bom, vocês vão me perguntar, mas para que serve saber se a linguagem é normativa ou se a linguagem é argumentativa? E aí é o que nos interessa hoje. Toda vez que se lida com contratos, né, e leis também, o que eu disser para contratos aqui serve também para artigo de lei, nós estamos lidando com linguagem normativa, não é argumentativa, né? Qual é a consequência prática disso? Uma primeira consequência nós podemos ver assim, se nós pegarmos um contrato em inglês e dermos só uma olhada, nós vamos ver uma porção de shall, né? Daquela palavra shall. Só de bater os olhos. Shall, 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 shall. O shall só é usado na redação normativa. Não usem o shall na redação argumentativa. Tá bem? Se forem, por exemplo, fazer uma versão em inglês de uma petição,
algo que virou moda, principalmente aqui no Fórum Central. Vários clientes têm me pedido isso. Averta para o inglês a petição para mandar para os Estados Unidos, porque uma das partes é americana, né? Outro dia eu recebi uma sentença para verter para o inglês de a prótese de silicone da mulher estourou, né? E a empresa que fabricava a prótese era americana. Bom, então, a linguagem dos contratos é normativa, tá bom? Nós vamos falar do uso do shall mais para frente. Outra dica que eu vou dar antes de começar os slides, né? Redação de cláusulas contratuais. De leis também, serve para leis também. Veja, em português, a cláusula contratual, geralmente, ela vem redigida no futuro. Comecem a prestar atenção nos contratos, né? Já no inglês, a frase fica no presente. Então, preste atenção nisso, porque eu tenho visto aí tradutores experimentados cometendo esse equívoco, né? A frase em português da cláusula contratual, ela vem grafada no futuro, em inglês, no presente. Exemplo. Vamos pensar uma cláusula simples assim. Cada uma das partes será responsável por fazer determinada coisa, né? Como é que está em português? Será responsável, será no futuro, né? Como é que ficaria essa cláusula em inglês? Ficaria each of the parties is liable for, is, presente, tá bom? Se forem traduzir, ou se forem verter, ou se simplesmente forem redigir contratos, tanto em português como em inglês, preste atenção nisso, tá? É muito comum eu mandar um trabalho de tradução ou de versão para um cliente e o cliente se apressar em dizer sua tradução está equivocada, porque veja que a frase em português estava no futuro e você equivocadamente passou para o inglês e ficou no presente. Está certo, é assim mesmo, tá? Em inglês, fica no presente. Se vocês pegarem artigos de lei, né, vocês vão notar, está sempre is, tá? Muito bom. Então, nós vamos fazer o seguinte. A minha ideia aqui é fazer um contrato com vocês, só que antes eu preciso mostrar para vocês a terminologia própria dos contratos, tá? Então eu vou mostrar nos slides algumas palavras e expressões e o contrato está no final, tá bem? Caso eventualmente, como o contrato é um pouquinho maior, acho que as palavras dá perfeitamente para vocês irem anotando sem problema, tá bom? Quem tiver dúvida pode me interromper sem problema nenhum. Vamos combinar o seguinte, não sei como é que nós vamos ficar de tempo aqui na palestra, caso no final fique muito corrido para vocês anotarem o contrato, que é um pouquinho mais longo, eu posso colocar no Facebook à noite para vocês. Só o contrato, não as palavras. As palavras dá para vocês irem anotando. Tá bom? Então, começando. Bom, acho que o ponto de partida para nós é esse. What's the difference between contract and agreement? Né? Existe ou não existe diferença? Eu, na verdade, fui estudar isso em livros americanos de doutrina, porque eu percebi que haviam pessoas que diziam que contract e agreement significava a mesma coisa, e outros diziam que não, né? Então eu fiz a minha lição de casa, fiz a minha pesquisa em livros de direito da Flórida, que eu tenho alguns, e descobri o seguinte, que é o que eu vou passar para vocês. Como tudo no direito, tem duas correntes, né? Então vamos lá, primeira corrente. Contract e agreement. Primeira corrente diz que contract e agreement são sinônimos. Portanto, podem ser usados indistintamente. Tanto faz colocar lease contract ou lease agreement, por exemplo, contrato de locação, que não há problema, não seria nenhum erro crasso trocar um pelo outro, caso você assim prefira. O que eu tenho visto da minha prática profissional, que no mais das vezes, vem a palavra agreement por escrito, né?
Mas também, se você colocar contract, não faria tanta diferença assim. Essa é uma posição. Devo dizer para vocês e dar aqui a minha impressão, sob o ponto de vista empírico também, do ponto de vista da prática. Eu tenho visto que os contratos americanos, e eu tenho recebido contratos americanos recentes, os americanos dizem sem problema assinar o agreement, to sign an agreement, or to execute an agreement, sem problema. Né? A segunda posição, o segundo entendimento, diz que não, que contract e agreement não são exatamente a mesma coisa, tá bom? Já adianto aos senhores que a segunda posição é a posição da minha preferência pessoal, que é uma posição mais técnica, tá bem? Eu também acho que não é exatamente a mesma coisa, embora eu reconheça que não seja nenhum erro crasso trocar um pelo outro, ninguém vai dizer, o advogado cometeu um equívoco aqui, horrível. Não, os usos e costumes, principalmente nos Estados Unidos, já consagraram contract e agreement, tanto faz. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Veja, lembra quando o professor de processo civil dizia na faculdade que nós não derrubamos café no processo, que o processo é um ente abstrato, nós derrubamos café nos autos do processo? Eu me lembro perfeitamente do professor Marcado dizendo isso. Porque o processo é um ente abstrato. Na minha percepção, o agreement também é abstrato. O que é palpável, né, é o contract. Então eu posso virar para vocês e dizer assim, isso aqui é um contract para ser assinado. Né? Eu consigo mostrar para vocês o contrato, o contract. Então, eu penso da seguinte forma. The parties signed a contract after reaching an agreement. Por isso que a doutrina americana diz que o agreement é o meeting of the minds. O que eles querem dizer com isso? Que é um encontro de ideias. Então nós conversamos, chegamos a um agreement. Vamos agora redigir o contract. Portanto, me parece que há sim uma diferença, tá certo? Vocês vão me perguntar, bom, resumo da ópera, o que nós fazemos? Nós colocamos contract ou colocamos agreement? Fica a seu critério. Tá? Minha opinião pessoal, que não deve vincular ninguém aqui. Eu gosto mais da segunda vertente, da segunda opinião, que me parece mais técnica, e eu sempre procuro, nos meus trabalhos jurídicos, nos meus documentos jurídicos, ser técnico. Né? Foi assim que eu aprendi na faculdade, até hoje eu me mantenho assim. Mas devo dizer, os americanos basicamente já consagraram que os usos e costumes permitem o uso do contract ou do agreement, tanto faz. Tá? E essa informação é quente, é uma informação recente, porque eu tenho recebido contratos dos Estados Unidos. Tá bom? Dúvidas aqui? Não? Seguindo. Bom, pode ser que você ouça também a expressão parole agreement. Tá? Tudo que você vir que for parole significa oral, verbal. Tá? Então, parole agreement, parole evidence, prova, evidência, não é evidência. Evidência é prova oral, tá bom? Possivelmente testemunhal. Parole agreement, contrato verbal. Tá? Contrato lá nos Estados Unidos pode ser verbal, da mesma forma que aqui. Não há grande diferença do ponto de vista doutrinário, tá bem? Eu vou procurar focar a palestra aqui muito mais do ponto de vista prático, porque eu cheguei à conclusão, quando eu estava preparando a palestra, que vir aqui falar de doutrina, de contratos para vocês, como é um público de profissionais, eu acho que seria mais útil fazer o contrato em inglês e mostrar a terminologia para que vocês possam ler os contratos que cheguem nos seus escritórios, tá bem? Outra expressão muito usada, settlement agreement, que também pode vir grafado settlement and release agreement. Né? Toda vez que você ouvir settlement agreement, você já sabe que é aquele contrato que equivale à nossa transação do direito civil aqui. Settlement, to settle, significa encerrar o assunto. Tá bom? Se nós vamos fazer um settlement agreement, nós vamos fazer um contrato para nada mais reclamar a respeito, que nós falamos, né? Nos nossos... Pode ser por petição, por juiz judicial, pode ser extrajudicial também. Tá bom? Settlement and Release Agreement. Release,
A palavra release significa liberação, a rigor no inglês comum. Mas no inglês jurídico, significa quitação, tá bom? Toda vez que se estiver trabalhando com inglês jurídico, é preciso procurar a acepção do inglês jurídico. Às vezes o dicionário de inglês comum não basta, tá bom? Aliás, queria ter dito no início, me esqueci. Se alguém que não esteve na última palestra de outubro e está aqui hoje, precisar de alguma orientação de estudo, ou de bibliografia, ou de dicionário, ou de livros, me procure no final da palestra, tá bem? Daí eu dou orientação. Você quer fazer pergunta? Não? Se tiver muita gente, vocês sentam aqui na frente, eu já passo para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Existe o verbo que é o to execute a contract. Né? To execute significa assinar, firmar o contrato. Você vai me perguntar, mas eu já vi que to execute significa executar. Pode ser executar também? Pode. Só que, por isso que é importante assistir todas as palestras. Quando eu fizer a palestra de processo civil e civil, eu vou dizer outra coisa. Né? Eu vou dizer que to execute significa executar. Mas aqui, se você vir no contrato, significa assinar o contrato, firmar o contrato. É muito usado, to execute, or to sign. Tá? Depende de quem fizer o contrato. Como é que você vai se referir às cláusulas do contrato? Que palavra nós vamos usar? Então veja, os contratualistas usam clause, usam section e usam também article. Todas as três palavras são válidas, fica a seu critério. Se você está fazendo o draft do contrato, a minuta do contrato, você que manda, escolhe. Eu gosto de usar clause, mas é a minha escolha, tá bom? Qualquer uma das três, não tem problema, são sinônimos. Os parágrafos. First paragraph, second paragraph, third paragraph. O parágrafo único é o sole paragraph. Okay? O que significa effective date? Effective date é a data em que o contrato entra em vigor, né? Começa verdadeiramente a valer. É o início da vigência do contrato. Effective date. Isso aqui é interessante. Pessoal, essas palavras e expressões que eu estou mostrando para vocês, eu juro por Deus que constam em todos os contratos que vocês pegarem. Então, vocês anotando esse vocabulário, qualquer contrato que apareça em inglês no seu escritório, você terá condições de pelo menos, entender. Claro que, do ponto de vista do inglês comum, seria meio impossível para mim tentar prever o que possa aparecer, porque tem inúmeros tipos de contrato. Mas essa seleção de palavras, na verdade eu peguei uma pilha de contratos no escritório e comecei a grifar as expressões que sempre apareciam em todos eles, que são essas que eu estou mostrando, tá bom? Um erro comum que eu vejo muito entre tradutores e advogados aqui no Brasil, que fazem draft de contrato em inglês, é dizer que o contract was celebrated. Não façam isso, porque é erro crasso. Né? Lembra disso que eu vou dizer. Uma missa pode ser celebrada, uma festa pode ser celebrada. Um contract, jamais. Ah, mas em português nós falamos celebrar o contrato. É verdade, em português nós falamos. Né? Se você for traduzir do inglês para o português, você vai colocar celebrar o contrato, como nós fazemos em português normalmente. Mas to celebrate está errado. O que é o certo? Né? O certo é enter into. The parties entered into a contract. Pode ser também made effective. Então ficaria assim. The contract
was made effective as of the 16th day of December 1995. A questão é aqui, o que significa as of, que você vai ver em todos os contratos em inglês. As of, pode causar alguma dificuldade aqui de entendimento. É simples, a expressão as of significa em antes da data. Né? Significa na data tal, em dia tal. Né? As of the 16th day of December 1995. Geralmente vem logo no início do contrato, se não estiver no início, está no final. Tá? Sempre vai haver. A mesmo contrato não tem a data, quem fez o contrato tem esquecido de colocar a data no contrato. Outra expressão muitíssimo comum, by and between. Até na última vez que eu estive aqui, um colega perguntou como é que traduziria by e between. By e between é uma expressão absolutamente redundante. Né? O inglês está cheio de expressões redundantes. E eles acham que nós aqui em português também usamos expressões redundantes. Só para dar um exemplo, nós dizemos contrato de venda e compra, não é isso, doutora Tereza? Sabe como é que eles falam em inglês? Eles acham que dizer venda e compra é redundante, porque, obviamente, se alguém está comprando, alguém está vendendo. Então, como é que é esse contrato em inglês? Just sales agreement. Contrato de venda. Né? Não precisa colocar purchase and sales agreement. É só sales agreement. Tá? By e between, expressão redundante que significa entre as partes. The contract was entered into by and between A and B. Ok? Outra expressão e outro erro que eu vejo cometerem por aí, com frequência. Né? Instrumento particular é private instrument, não é particular. Tá? Não diga particular instrument, porque está errado. É private instrument. Public instrument or private instrument. Que geralmente está lá logo no início também. By this private instrument, by and between A and B, blá, 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 blá. Tá? Bom, essas palavrinhas agora que vocês estão vendo, existe uma longa lista dessas palavrinhas que geralmente causam aí alguma dificuldade para quem está iniciando no mundo contratual do inglês. A lista é bem maior do que essa que eu estou apresentando, mas eu selecionei aqui para vocês as palavras que mais aparecem. Tá? Então, logo no início do contrato, geralmente a gente coloca assim, parte tal, doravante denominada, não é isso? Tal, tal, tal. Então, como é que fala esse doravante denominado? Pode ser hereinafter, é a palavra da minha preferência, eu uso mais hereinafter. Mas pode ser também, da mesma forma, hereafter, sem o in no meio, or henceforth. Então ficará assim, entre parênteses, no preâmbulo ali do contrato. The company, hereinafter, referred to, e em inglês geralmente se abrevia o primeiro nome da empresa, da companhia, entre parênteses e aspas. Tá? Isso é um estilo americano de se fazer contratos. Nós vamos ver depois no modelo. Tá? Então, esse doravante denominado fica sendo hereinafter referred to as. Outra palavra que aparece muito com frequência é herein.
que significa neste contrato, neste instrumento. Você está se referindo ao próprio instrumento que você está fazendo, que você está lendo. Né? Herein represented by fulano, que é o legal representative da empresa. Tá? O representante legal da empresa é o legal representative. Outra palavra é hereby, que significa por este contrato, por este ato, por este instrumento. Né? Falando em instrumento, que a gente usa muito na linguagem contratual, pode ser, em inglês pode ser instrumentos mesmo, tá? É correto. By this instrument. Herein represented by this instrument. Hereby. Foi essa que eu falei? Não, falei herein. Hereby, por este contrato, ato ou instrumento. E outra palavra que aparece bastante é herewith, que é juntamente com este contrato, com este ato, com este instrumento. Quando eu faço meus e-mails para os clientes, por exemplo, eu faço algum trabalho, depois mando um e-mail dizendo assim, please, dear fulano, please find the contract attached herewith. Quer dizer, herewith significa com este e-mail que eu estou mandando. Entendeu? Please find the contract attached herewith. Tá? Mas o herewith aparece também muito nos próprios contratos. Tá bom? Podemos seguir? Bom, o uso do shall aí é um capítulo à parte aqui, porque o uso do shall é muito importante nos contratos. Tá? O shall é aquela palavrinha, todo mundo já estudou inglês na escola, é aquela palavrinha que significa dever. Né? Deve fazer alguma coisa. Então, de novo, isso é importante. O shall você só vai usar na redação normativa. Não use na redação argumentativa. Tá? Aliás, pessoal, vocês sabem que de tudo que eu disser aqui, no fundo eu preciso passar uma lição de casa. Posso passar uma lição de casa para vocês? Isso tudo aqui não exime vocês de lerem contratos. Se tiverem oportunidade depois, peguem alguns contratos, né? Quem já trabalha no escritório, pegue os contratos do escritório e leia esses contratos. Quem não trabalha, nada que o Mr. Google não resolva. Entre no Google, imprima alguns contratos e leia os contratos para vocês sentirem literalmente como é que é feito. Ninguém fala como escreve contrato, e, portanto, é uma linguagem específica que pode trazer alguma dificuldade inicial, mas o outro lado, o lado bom da história, é que as palavras se repetem o tempo todo. Né? Se vocês conhecerem o básico desse vocabulário contratual, qualquer contrato que aparecer, vocês terão condições de ler, pelo menos, o contrato. Tá bem? E aí, palavras de inglês comum, nada que o dicionário não resolva. Tá bom? Bom, o shall é palavra de comando, é palavra que serve para dar ordem para alguém. Tá? Diferente do will, né? Que o will será, mas não necessariamente está dando uma ordem. Quando se usa o shall, está se dando uma ordem. Tá bom? Então, o exemplo é: this contract shall be executed, assinado, in English and Portuguese versions. Bom? Você vai me perguntar, bom, se eu vir a palavra execute, o verbo to execute, como aqui está, shall be executed, como é que eu vou saber se o americano está querendo dizer executar ou se está querendo dizer assinar? Bom, aí você tem que ir pelo sentido da frase. Né? Existem as duas acepções da palavra, mas qual o sentido da frase? A frase está dizendo, this contract shall be executed in English and Portuguese versions. Né? Significa que é para assinar o contrato. Tá? Este contrato será celebrado em inglês e português. Tá?
Veja como é que ficou em português. Este contrato será futuro celebrado. Tá? Outra expressão que aparece praticamente em todos os contratos. Jointly and severally. Jointly and severally. Também aparece em procurações. Procuração é power of attorney. Se for a procuração ad judicia. A procuração ad judicia é power of attorney. Mas vocês podem ver no escritório de vocês uma procuração escrita proxy, que não é ad judicia. Se você vir escrito proxy na procuração, muito provavelmente é aquela procuração para votar em Assembleia Geral Extraordinária. É uma procuração voltada para o direito societário. Tá? A nossa procuração ad judicia é power of attorney. Jointly and severally, você pode traduzir simplesmente por solidariamente. É a expressão redundante do inglês, mas significa solidariamente. Tá? Outra palavra, um verbo que aparece com frequência, to undertake. To undertake. Significa comprometer-se a fazer algo, incumbir-se de fazer algo. For example, the parties undertake to submit something. I don't know why. As partes se comprometem de apresentar alguma coisa, digamos assim. Bom, no preâmbulo do contrato, lá no início, você pode ver essas três palavras. Witnesses, recitals, or preamble. As três significam a mesma coisa, é o preâmbulo ali do contrato. Antes, preâmbulo que eu estou dizendo antes dos considerandos ali no início, lembra? Que segundo os dicionaristas pode ser traduzido por exposição de motivos. O preâmbulo, se você preferir, pode ser também, tá bom? Numa tradução literal, o que significa esse witnessed? É uma expressão muito usada nos contratos americanos. Então, se vier um contrato americano para você em inglês, pode ser que esteja escrito em letras maiúsculas, no centro do contrato, ali em cima, witnessed. A tradução literal disso não é a melhor para nós, porque seria algo como testemunhado. Mas se você for traduzir o contrato, não ponha testemunhado, porque não vai ficar bom. Você vai mandar o contrato para o cliente vai te telefonar e falar, mas o que significa testemunhado que você colocou aqui no início? Então fica estranho. Então traduza mesmo por exposição de motivos ou, se preferir, preâmbulo. Tá bom? Recitals significa a mesma coisa. Então, embaixo do recitals, da exposição de motivos, vem aqueles considerandos. Considerando que, considerando que, considerando que, considerando que. Como dizer considerando que? É esse whereas. Whereas. Então, você coloca no início da frase, em letras maiúsculas, whereas. Faz os seus considerandos todos, e aí vai começar o contrato embaixo, tá? Propriamente dito. A expressão set forth significa prever, dispor, estabelecido no artigo tal. Set forth in Article 98 of the Brazilian Civil Code.
toda vez que vocês forem se referir a algum diploma legal brasileiro, é de bom tom, eu recomendo colocar Brazilian Civil Code, e não só Civil Code. Porque se você for mandar o documento para os Estados Unidos, o americano vai bater o olho e falar, que Civil Code? Né? E há grande chance dele pensar que é o Civil Code da Louisiana. E não é. Então, ponha Brazilian Federal Constitution, Brazilian Civil Code, Brazilian Criminal Code. Eles usam criminal, não usam... Penal Code não é errado, mas eles usam mais Criminal Code. Tá? Brazilian Civil Procedure Code. Tá? Então, criam o hábito de colocar o Brazilian. Pursuant to significa, sabe quando dizemos assim, com base no artigo 98 do Código Civil Brasileiro, esse com base, quais as outras expressões? Com spec, eu tinha um professor que dizia com estribo no artigo tal, com supedâneo, tudo isso é a mesma coisa, pursuant to. Né? Não use, agora vou explicar o errado. Não use based on. É pursuant to. Tá? Não é based on article tal. Essas dicas que eu passo, pessoal, que na verdade são dicas mesmo, isso aqui não é aula de inglês, não substitui a aula de inglês, são dicas mesmo. Mas elas fazem toda a diferença, porque quando o americano pegar um contrato redigido em inglês por um brasileiro, ele vai saber se o advogado é do ramo ou se o advogado não é do ramo. Entendeu? Algumas coisas, talvez nem seja erro crasso, mas o americano vai perceber, falar, isso aqui não... Ele não é contratualista, ele pode ser advogado, mas não é contratualista, entende? Então é sempre bom primar pela técnica e fazer como eles fazem lá. Tá? Seguindo, quando vocês forem se referir ao objeto do contrato, a gente fala muito, né? O objeto do contrato é tal, tal, tal. Né? Então, o objeto do contrato não é object, né? Senão seria muito fácil. Quando vocês forem se referir ao objeto, vocês usem subject matter. Subject matter. The subject matter of the agreement is tal. Tá? Pode ser também, pode constar o scope of the agreement. Scope of the agreement. É o objeto, o escopo do contrato. Pela minha experiência prática, é mais comum subject matter. Tá? Esse verbo aqui pode causar alguma... É um falso cognato, um falso amigo que a gente fala. To construe. To construe significa interpretar. Interpretar o contrato. This clause shall be construed according to the Brazilian Civil Code. Okay? Então, to construe, interpretar. Essa cláusula que segue, term and termination, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas geralmente se coloca nos contratos as duas juntas na mesma cláusula. De sorte que o título ali da cláusula é term and termination, mas não confunda uma coisa com a outra, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O term é o prazo de duração do contrato. Enquanto termination é aquela previsão da rescisão, do modo de rescisão do contrato. Tá? Term and termination. Outra expressão que aparece com frequência, assignment. Assignment.
significa cessão. Ceder o contrato. Assignment of credit, cessão de crédito. Assignment of credit. Ok? Eu gosto sempre de conhecer primeiro as palavras, as expressões, para depois enfrentar o texto. Há quem faça o contrário, né? Enfrentar o texto e depois ficar pescando as palavras, procurando dicionário. Eu prefiro já ir para o texto conhecendo, pelo menos, a terminologia básica, tá bom? Notices. Avisos. Não tem nada a ver com o que parece. Não é notícia, é avisos. Essa outra cláusula seguinte aparece em todos os contratos. Miscelâneos. Também conhecida, mas menos conhecida, eu diria, porque geralmente vem miscelâneos mesmo. Housekeeping provisions, que são as disposições gerais do contrato. Sempre lá no final do contrato tem disposições gerais. Aqui, em termos contratuais, não coloquem general provisions. Tá? Dizem que não é de boa técnica ensinar o errado, né? Mas não é que eu queira ensinar o errado, é que eu quero só alertar. Em contratos, o que vai acontecer se você colocar general provisions? O americano vai entender que são disposições gerais, mas aí cai naquilo que eu falei, né? Ele vai dizer, esse advogado não é do ramo, né? Porque se ele fosse do ramo, ele teria colocado miscelâneos, tá? Que é o que mais aparece. Agora, se você for verter para o inglês, por exemplo, as disposições gerais do Código Civil, né, várias vezes o Código Civil fala em disposições gerais, lá na lei como é que você vai fazer? Aí é general provisions. Tá? No contrato é miscelâneos. Mas se você vir disposições gerais fora do contrato, aí pode colocar general provisions sem problema. Tá bom? O que é essa cláusula miscelâneos? Geralmente eles colocam tudo que não cabe nas outras cláusulas, né? Não há uma regra. Disposições gerais. Tudo que não encaixa nas outras cláusulas pode ser colocado aqui, pode ser qualquer coisa. Toda vez que eu vejo essa palavra miscelâneos, me parece algo assim bagunçado. Dá uma ideia assim, miscelâneos é uma bagunça. Mas não, são as disposições gerais. Tá bom? Headings. Headings. Bom, nós estamos falando das cláusulas do contrato. Cada cláusula do contrato, ou cada conjunto de cláusulas, 2, 3 cláusulas, tem um título em cima, né, em negrito. Não é assim que vem nos contratos? Então, o heading é o título ali da cláusula, né, ou das cláusulas. Né? Cabeça, né, mas são os títulos das cláusulas. Bom? Geralmente vem em maiúsculo e em negrito. Outra cláusula que geralmente vem no final e sempre tem também, sempre aparece. Applicable law. Applicable law. Also known as governing law. Tá? Essa abreviação, AKA, é muito comum, principalmente para quem lê revista Time, revista Newsweek, sempre vem lá e significa also known, também conhecido como, né, mais conhecido como governing law. Pode ser que no seu contrato venha escrito applicable law ou governing law, a mesma coisa, tá bom? Significa lei, legislação ou direito aplicável. Tá?
Ah, mas eu vou precisar verter para o português, traduzir para o português. Applicable law. Como é que eu faço? Lei, legislação? Fica a seu critério. Veja se você prefere lei aplicável, legislação aplicável. Eu geralmente coloco legislação aplicável. O tradutor, ele tem uma certa margem de discricionariedade, que a gente fala, né? Quer dizer, você tem que fazer uma tradução que seja inteligível para quem for ler naquela língua. Não adianta fazer a tradução literal e a pessoa que vai ler não entende, né? A tradução ou a versão para o inglês. Outro dia, uma semana atrás, me chegou uma convenção coletiva de trabalho para verter para o inglês, né? Então veio o título lá em cima, Convenção Coletiva de Trabalho. Como é que eu coloquei? Coloquei Collective Labor Agreement. Podia ser contract também, cai naquilo que eu falei no início, né? Podia ser Collective Labor Contract. Podia. Eu achei que ficava mais bacana, mais fashion, colocar Collective Labor Agreement. E ficou bom dessa forma. Severability, also known as severability of provisions. Também os contratos americanos sempre vem essa cláusula lá no finalzinho. É aquela cláusula que diz que caso uma parte de uma cláusula ou uma cláusula inteira seja anulada, isso não anula o contrato inteiro. Acho que nós temos isso em português também. Né? Se uma parte for anulada, permanece intacto o restante do contrato. Né? Então, cláusula que mantém a validade do contrato caso alguma parte dele seja declarada inválida, ilegal ou inconstitucional. Eu estou vendo a palavra inconstitucional em português e lembro de dizer para vocês o seguinte, em inglês como é que é? É unconstitutional, com U no início. Não existe inconstitutional. Tá? Também eu erro. Eu não vou citar o nome, mas tem um ministro do Supremo que comete esse erro em inglês. Tá? Não existe inconstitutional em inglês. É unconstitutional. Tá? Não tem nada a ver com o contrato aqui, mas já aproveitando, já dou mais uma dica. Aquelas duas cláusulas que a gente também tem em português. Force majeure, que é francês, and fortuitous event, also known as act of God. Geralmente vem mais como act of God. Força maior, caso fortuito. Né? Fortuitous event or act of God, você pode escolher o que você preferir. E force majeure. Isso aqui é interessante porque tem uma pegadinha aqui. O verbo to waive significa renunciar. Renunciar a algo. A nossa tendência é achar que o waiver seria o renunciante, que geralmente é assim mesmo em inglês. Mas aqui está a pegadinha. To waive é renunciar, mas o waiver é a renúncia, a desistência. O waiver é a renúncia. Aí fica a grande questão. E como é que fala renunciante, já que o waiver é a própria renúncia? Né? Renunciante é renouncer
or abdicator. Renouncer or abdicator, que é o renunciante de algum direito no contrato. Tá? Cláusula penal também sempre aparece nos contratos. Né? Aqui vou ser honesto com todos. Eu tenho visto nos contratos americanos penal clause. Penal de penal, penal clause. E aí me parece que se os americanos colocam é porque caiu naquela regra de que usos e costumes já consagraram e pode não ser muito técnico, mas tudo bem, entendeu? Os dicionaristas dizem que seria mais técnico usar, ao invés de penalty clause or penal clause, que eles dizem para evitar, seria melhor usar liquidated damages clause. Liquidated damages clause. Or stipulated damages. Stipulated damages. Tá? Aí fica a seu critério. Se você for mais liberal, você coloca penal clause. Porque os americanos já consagraram, então tudo bem. Se você for mais técnico e quiser primar pela técnica, me parece que liquidated damages clause fica melhor. Eu estou vendo a palavra damages aqui, então também não tem nada a ver com o contrato, mas já aproveito para ter mais a ver com o processo civil. Qual é a diferença de damage e damages? Enquanto vocês pensam, eu tomo água. A dica é, um é processo civil, o outro é direito civil. Damages, no plural, na verdade não é plural. A palavra com S, mas não é plural. Com S, digamos assim. Damages é indenização. Damage é dano. Tá? Por isso que eu falo, damage é direito civil, dano. Damages indenização, processo civil, tá bom? Seguindo. Outra cláusula que sempre tem no contrato, no final do contrato. Como é que fala foro de eleição? Cláusula de foro de eleição. Existem 3 formas de dizer. Election of venue, jurisdiction of election, que é a minha preferida, pessoalmente. Eu sempre coloco jurisdiction of election. Or place of claim. Place of claim. Foro de eleição. Fica a seu critério. Como heading, pode colocar uma das 3. Tá? E venue sozinho significa o foro, a competência territorial. Venue. Na última, na penúltima cláusula, no final do contrato, você vai ver a palavra counterparts. Pode ser que você veja também simplesmente copies. Cópias. Né? Counterparts é mais fashion aqui, tá bom? Prefira counterparts. Né? O que são uma counterparts? Essa é uma via do contrato, a outra via é igual, assinada pelas partes originais, são counterparts, uma da outra. As vias iguais do contrato. O contrato pode ser assinado em 3 counterparts, 4, como as partes quiserem. 2, tá bem? This contract is executed in 3 counterparts. Ponto final. Okay? E lá no finalzinho, witnesses, que são as testemunhas do contrato, geralmente são 2 testemunhas. Vai constar lá, witnesses
name and ID, né? Identification Document, que é o RG nosso aqui. Witnesses. Muito bem, agora que já conhecemos quase todo o vocabulário, agora nós podemos enfrentar o contrato, propriamente dito. Fico feliz porque estamos no tempo certo. Dá tempo de copiar. Vamos lá. It's up to you. Não é tão longo. Na verdade, esse contrato aqui, na verdade, uma das partes é do Chile. E isso aqui foi um trabalho real que eu fiz de versão. Ele era em português, eu fiz uma versão para o inglês. Não é tão longo, tem uns talvez 5 artigos. E eu verti para o inglês uma confissão de dívida, tá bom? Acho que dá para a gente ter uma ideia aqui e brincar. Eu escolhi, evidentemente existem milhares de contratos e tipos de contratos. Escolhi um porque é o que há, né? Então veja, dentro do que nós já conhecemos e já falamos, né? Como é que fica lá o título do contrato lá em cima? Falei para vocês, vamos repetir para a gente lembrar. Não use particular agreement, use particular instrument, use private instrument. Então foi o que foi usado aqui. Private instrument of confession of indebtedness. Tá? Quem não entender alguma parte do contrato aqui, me fala, porque às vezes eu estou achando que estão entendendo e não estão. Então o título fica Private Instrument of Confession of Indebtedness. Confession of Indebtedness, confissão de dívida. Tá? Então nós vamos começar a redigir o contrato. Como é que vai ficar? By this private instrument of confession of indebtedness, entre parênteses e aspas, agreement. Por que faz esse parênteses e aspas? É o modelo americano de se fazer contratos, tá bom? É assim que eles fazem, é assim que a gente faz. On one side, de um lado, comercializadora XXX Limitada. Aí vem aquelas palavrinhas mágicas lá que eu mostrei. Hereinafter, coloca entre parênteses, hereinafter, referred to as. Sempre é referred to as. Creditor. Toda vez que usar refer, é referred to. Tá? Aquele dicionário, é um dicionário de inglês comum, inglês, o Oxford Advanced Learners, é um dicionário que eu gosto, porque tem modelo de frase. Né? Geralmente ele traz o complemento que você precisa usar. Então, se você for no verbo refer, vai estar lá, usually followed by to. Tá? É útil esse dicionário. Que ele traz o complemento. Referred to as creditor, a Chilean company, with head office. O que é head office? Matriz, sede. Pode ser também, eu vejo, é muito comum, head offices. Né? Também está certo. E isso não quer dizer que sejam várias sedes. É a expressão que eles usam. Pode ser head office junto, pode ser head office separado, pode ser head offices. Tá? Não está errado não, está certo. Tá? In the city of Santiago, Republic of Chile, at Las Nieves,
3366, office number 88. Como fala CNPJ, que é uma palavra que você precisa conhecer, uma expressão que você precisa conhecer, porque vai usar muito. Federal Taxpayers Registration. Se você preferir, pode ser também, ao invés de registration, pode ser registry. Tá? With Y at the end. Com Y no final. Registry. Esse R e o T é espanhol, é lá é o CNPJ do Chile, viu? Então isso não é inglês, dá uma colher de chá aí. Federal Taxpayers Registration Number, blah, and on the other side, YYY Tecnologia Limitada. Hereinafter referred to as debtor. Eu disse debtor, sem pronunciar o B. Creditor and debtor. Okay? Hereinafter referred to as debtor, a Brazilian limited liability commercial company. O que é Limited Liability Commercial Company? É A, SA ou é limitada? É limitada, tá? É limitada. Depois, quando nós fizermos a palestra de societário, a gente vai ver todas as formas. Tá? With head office in the city of Santos, State of São Paulo, Federative Republic of Brazil. Toda vez que vocês forem se referir ao Brasil como país nos contratos, Federative Republic of Brazil. Tá? At. Toda vez que você for citar o endereço, a preposição é at. Tá? Rua Oswaldo Cochrane, 29. Esse Altos, I have no idea what it is. Probably sort of, well, Embaré District é o bairro. Provavelmente lá no Chile existem altos e baixos e o escritório está nos altos. Embaré District